corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Bom dia a todos. Como o César me apresentou, sou o Padre Luiz Fábio. Eu sou mineiro, Uai. Eu nasci em Minas Gerais, mas moro em São Paulo há 16 anos. Eu sou de uma nova comunidade, chamada Comunidade Aliança de Misericórdia, fundada por dois padres italianos, o padre Antonello Cadedo e o padre João Henrique, fundada no ano de 2000. E hoje queria partilhar com vocês, pedindo a graça de Deus e de Pentecostes muito mais forte ainda, para que hoje o Espírito Santo possa iluminar o nosso coração e que nós possamos sair daqui cheios da graça de Deus. Amém? Então fala para o teu irmão que está do seu lado assim: hoje Jesus vai te pegar. Eu costumo dizer que o bicho vai pegar, mas não dá para dizer isso, né? Então hoje Jesus vai nos pegar. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia. Eu quero ver a Bíblia, não quero ver a mão não, a Bíblia. Faz assim, ó, eu trouxe a Bíblia. Amém. Então pega, por favor, o Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Lucas 5, do 1 ao versículo 11. Lucas 5, 11. Lucas 5, 11. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Ixi, muito pouca gente. Quem não achou, fala misericórdia. Então, Lucas 5, de 1 a 11. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia ao seu redor por ouvir a palavra de Deus. Ele viu dois barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. E então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o fundo, e ali lança vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os dois barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu,
e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Nesse texto do Evangelho de hoje, muito conhecido, acredito, por todos nós, acredito que já ouvimos várias vezes esse texto de São Lucas. O que vale nós recordarmos e meditarmos nessa manhã, pensando que o Senhor, para cada um de nós, que somos convidados ou convocados para o Senhor, para trabalhar durante esse grande evento que acontece aqui em Brasília, que é esse Pentecostes, e cada um de vós está aqui porque decidiu de forma pessoal participar, e mais do que isso, trabalhar nesse dia tão importante para a igreja. Pensem bem, vocês não estão só trabalhando, mas para a igreja, porque é um sinal tão importante esse evento que vocês vão trabalhar. Mas aquilo que Jesus quer falar para cada um de nós, a primeira coisa, Jesus nos chama a uma intimidade maior com Ele. Quem não é íntimo de Jesus, esse é o convite que Ele faz hoje no Evangelho de Lucas. Eu quero que vocês sejam íntimos de mim, que se aprofundem cada vez mais no meu amor. E os discípulos, pensem bem, são convidados para Jesus a fazerem o quê? A avançarem para águas mais profundas. E você sabe que à medida em que a gente vai deixando a margem, à medida em que a gente vai saindo da margem e avançando para águas mais profundas do mar, o mar começa a ficar mais agitado, o mar começa a ficar mais profundo ou mais fundo. E aí, quando nós começamos a sair desse espaço, que eu costumo dizer, da nossa zona de conforto, começa a vir muitas coisas e a emergir de nós muitos medos. Eu não tenho dúvidas, se eu fosse perguntar para qualquer uma das pessoas da organização do Pentecostes, inclusive o padre, que no começo, quando tudo estava, esse embrião nascendo do evento, a gente é tomado de um grande medo. A gente tem o desejo, a gente tem uma resposta de Deus, como o padre recebeu, a gente tem uma profecia de Deus, mas logo quando a gente pensa na grandeza daquilo que é o que Deus vai fazer, a gente fica com medo. E não foi diferente com os discípulos. Quando Jesus falou para eles, avancem para águas mais... Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, mas nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada. Primeira coisa que a gente tem que analisar naquilo que Pedro disse para eles, para Jesus, na verdade. Pedro deu uma resposta baseada naquilo que era o seu conhecimento. Pedro era pescador, Jesus era o quê? Jesus não era pescador. Você já imaginou? Chega alguém e fala para qualquer um de nós, dentro da sua profissão, chega alguém que não conhece nada da sua profissão e fala para você assim: você passou a noite inteira, não pescou nada,
Aí chega Jesus, que não era pescador, e fala para um pescador de anos: vai pescar de novo. Eu acho que Pedro deve ter ficado com uma certa, deve ter ficado irritado com Jesus. Como assim? Eu pesquei a noite inteira, você está entendendo? E eu não pesquei nada, não trouxe nada. E Jesus falou para ele: avance para águas mais... Aí Pedro deve ter pensado assim: mas quem é ele para falar comigo, para avançar para águas mais? Eu conheço o mar, trabalho aqui há tantos anos. Por que ele que não conhece o mar está falando para mim ir a águas mais profundas? Jesus está dizendo para Pedro assim: saia da sua zona de conforto. Quem quer sair da zona de conforto? Quer. Mexe no seu terreno, mexe na sua casa. Se Jesus chegasse para qualquer um de nós agora e fala assim: abandona tudo que você tem e vem, e você ia analisar um monte de coisa. Espera aí, deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho filho. Vocês se lembram de 3 casos no Evangelho de Lucas, em que Jesus chega para 3 pessoas diferentes que dizem para ele assim: Senhor, eu te seguirei aonde quer que vás, mas deixa eu ir despedir do meu... O que Jesus falou para ele? Deixa que os mortos enterrem seus... Você vem e segue-me. Senhor, mas que palavra dura. Eu tenho que deixar minha família. Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele está o tempo inteiro convidando eles a fazer o quê? Saiam da sua zona de conforto. Avance para águas mais profundas, Pedro, onde você não conhece nada, onde você é desafiado a viver o novo, onde você é desafiado a viver uma nova experiência com Ele, onde você é desafiado a se aprofundar num caminho. Pedro colocou tudo isso em questionamento para Jesus. Eu sou pescador, trabalho há anos com isso. Mas Pedro deu uma resposta sábia de alguém que quer caminhar, de alguém que tem um desejo de ir mais profundo no caminho com Deus. Pedro disse a Jesus o quê? Em obediência à tua palavra, eu vou lançar as redes. Em obediência àquilo que o Senhor está me falando. É como se Pedro estivesse dizendo para Jesus assim: eu não concordo, eu conheço o mar, mas em obediência à tua palavra, eu vou. Irmãos, quantas vezes Deus nos pede coisas que exige que nós saiamos da nossa zona de conforto. E qual que é a resposta muitas vezes que a gente dá? A gente sempre dá uma resposta negativa para Deus, né? Calma, não é bem assim. Quando eu tinha 16 anos, isso faz pouco tempo atrás, coisa de 4 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, né? Eu estava no meu crisma, e foi quando eu recebi o meu chamado, com 16 anos. Eu vinha na fila e escutava uma música antiga, que dizia assim: Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti,
buscarei outro mar. Eu na fila da comunhão, e como eu repeti essa música agora, eu comecei a lembrar do dia em que eu fui chamado por Deus. E eu falava, mas por que o Senhor está me chamando? Eu tinha 16 anos, eu frequentava a igreja, eu era acólito da igreja, eu era cerimoniário da Catedral de Belo Horizonte, e ouvia o Senhor através daquela música me dizer, deixa o seu barco e busca outro mar. Eu falei, de jeito nenhum, eu quero estudar, eu quero namorar, eu quero terminar tudo que eu comecei, que largar barco que nada. Isso durou 10 anos, essa enrolação. Porque eu queria abandonar tudo aquilo que eu tinha um projeto de vida que eu estruturei na minha cabeça. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ter isso. E me vem esse tal de Jesus me falar que eu tenho que abandonar tudo isso? De jeito nenhum, eu tenho um projeto na minha cabeça muito bem feito. Eu sou formado em técnico agrícola antes de ser padre. Trabalhei num órgão público durante alguns anos. Então eu queria fazer veterinária ou agronomia e queria trabalhar nisso. Eu vou largar? Não, mas de jeito nenhum que eu vou largar isso. E fui, como eu disse para vocês, enrolando por 10 anos. Eu fui responder ao chamado de Deus com 24 anos. Enrolei bastante, né? Mas isso me incomodava dentro do meu coração, porque eu sabia que Deus me pedia para quê? Avançar para águas no meu chamado, naquilo que Deus me chamava. A gente quer sair da zona de conforto da gente? Eu me lembro até hoje, eu tocava como os meninos aqui, participava de um ministério de música, tinha lá o grupo de oração com 800 pessoas, todas as terças-feiras, tinha um grupo de jovens com 1.600 jovens, todo final de semana. Você quer largar isso? Não, de jeito nenhum. Lá você está bem, lá você de certa forma é aplaudido, lá as pessoas ficam te bajulando, e Deus me chamando para ir para uma outra margem, para um outro lugar mais profundo. Você quer largar? De jeito nenhum. Você quer deixar essa zona de conforto? De jeito, melhor, já tenho aqui. E ainda a gente usa as justificativas mais bonitas. Olha, eu tenho 800 pessoas num grupo de oração, 1.600 jovens, temos isso, temos aquilo, mas o que o Senhor está me chamando? Para que Deus está me dizendo? Vai, avança para águas mais profundas, sobe nesse barco, sai do seu medo. Jesus termina o evangelho de hoje dizendo para Pedro, não tenhas medo. A gente é tomado de um medo que aterroriza a gente, que não deixa a gente dar um passo após o outro, porque a gente fica com medo de sair dessa zona de conforto, essa zona que a gente criou e que nos dá estabilidade, e que deixa a gente bem. Pensem numa coisa, vocês são chamados a servir num evento de Pentecostes. O que foi o evento de Pentecostes na história da igreja? Foi a abertura de saída dos discípulos, a grande diáspora da igreja. De lá os discípulos partiram em missão. Se não fosse pela força do alto, o Espírito Santo que os discípulos receberam em Pentecostes, talvez eles estariam até hoje presos, trancados dentro do cenáculo, morrendo de medo.
morrendo de medo da perseguição. E depois de Pentecostes, esses homens saem com coragem. Pedro, na sua primeira intervenção depois de Pentecostes, diz a palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, ele converte 3.000 pessoas. Pedro, o mesmo Pedro que você viu negando Jesus, o mesmo Pedro que Jesus, em certo momento, diz para ele: afasta-te de mim, Satanás. Pedro, esse homem medroso, mas um homem que acreditou na palavra de Deus e se atreveu a avançar para águas mais profundas. E ele vai, e ele vence os seus medos, ele vence os seus bloqueios, e avança com fidelidade, e vai. Eu fico pensando, quando Pedro lançou a rede, na cabeça dele ele já tinha o quê? Não vai dar em nada isso aqui. Eu trabalho numa paróquia em São Paulo, numa igreja bem pequenininha, cabe 150 pessoas no máximo, a igreja que eu trabalho. Estava comentando com César ontem, 150 pessoas. Acho que vocês aqui, a primeira fileira aqui até o meio, vocês encheram a minha igreja. 150 pessoas enchem a igreja. E aí, a gente vai fazer reunião de pastoral, né? Todo mundo aqui pertence a uma pastoral, não é? Sim ou não? Vocês já participaram de reunião de pastoral? Não, né? A gente tem que fazer sempre, como o padre, o diácono está aqui. Aí você vai fazer reunião de pastoral, você traz alguma coisa nova, né? O que vocês acham da gente fazer assim? Sabe aquelas pessoas que não existem em Brasília? O exemplo que eu vou dar é de São Paulo, tá bom? Tudo bem? É lá em São Paulo que as pessoas agem assim: padre, a gente fala assim para eles, então a gente vai criar uma coisa nova no Pentecostes desse ano, por exemplo, né? Ah, sim, sim. Aí tem aquela meia dúzia de pessoas que fala assim: não vai? Ah, aqui também tem. Não vai dar certo. E aí eles começam a colocar um monte de coisa, sabe, negativa. Não porque isso, não porque aquilo, não porque não vai dar certo, não porque a gente não vai adquirir. Fica parecendo, os mais antigos vão lembrar de Fusca velho, quando ele atolava, não sai do barro. Gente, mas é uma coisa nova. Não, não vai dar certo, isso não vai funcionar, a gente vai ter prejuízo. Na igreja, lá em São Paulo, existe gente assim, extremamente negativo. Tudo que você diz novo, ele diz não. Por causa disso, gente, a gente está muito preso na nossa zona de conforto. Aquilo que eu já sei fazer. Para que eu vou fazer uma coisa nova? Para que eu vou criar uma coisa nova? Eu prefiro ficar preso a isso que eu já sei fazer, que eu já me estruturei nele. Então Pedro lançou a rede. Eu tenho certeza que na cabeça dele ele pensava assim: vou pegar nada, Jesus está ficando maluco, mas tá bom, vou lançar. E lançou. Diz a palavra que a rede quase de tanto peixe que eles pescaram. Irmãos, eu não tenho dúvida que se o evento de vocês atingiram os números que tem hoje de pessoas participando, é porque alguém foi obediente à palavra de Deus. Porque se nós formos pela lógica humana, nós não saímos do lugar. Nós não vamos nem à missa de domingo, se a gente for pela lógica humana. Pela lógica de Deus, e Deus nunca vai deixar o povo parado. Quando você começa a ver na sua igreja, na sua comunidade, aonde quer que seja, as coisas muito na mesmice,
Você pode saber que Deus talvez está te convidando a fazer algo. Cria alguma coisa nova, faz alguma coisa diferente, porque senão você vai ficar na mesmice, e você vai pode ter certeza que você já criou uma zona você vai ficar igual aquela musiquinha, a mesma casa, como é que é? A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Aí você fica lá cantando essa música, tudo é igual, estou contente, né? E fica ali. Aí o ano que vem você está cantando a mesma música, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas coisas, o mesmo jardim. Aí ano que vem você volta lá, está do mesmo jeito, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Aí ano que vem você faz a mesma coisa. Santo Agostinho tem uma frase assim: a esperança, ela tem duas irmãs. Uma é inquietação e a outra é a mudança. A inquietação te leva a não ficar parado, por isso existe esperança em nós. Você põe a mão na obra e vai. E a conversão te leva todos os dias a mudar de vida. Todos os dias nós não somos convidados a mudar de vida? Sim ou não? Todos os dias somos chamados a uma conversão. Todos os dias a gente é chamado a mudar. Cuidado quando as coisas na nossa vida começam a rodar em torno de um círculo que não nos deixa fazer experiências novas, com Deus, é claro. O Espírito Santo nunca nos deixa parado, nunca. Ele nunca nos deixa viver as mesmas coisas. Ele nunca nos deixa viver as mesmas coisas. A experiência que você viveu no Pentecostes do ano passado, você pode ter certeza que esse ano vai ser diferente, muito diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo te faz viver coisas novas. O grande desafio da igreja hoje é fazer o quê? Fazer uma grande renovação. Nós estamos há quase 60 anos do Concílio Vaticano II, ainda tem gente dentro da igreja discutindo se o concílio foi válido ou não. Vocês acreditam? 60 anos quase de concílio, e a gente ainda está discutindo se o concílio é válido ou não. A reforma na igreja já aconteceu, muitas coisas já aconteceram, e ainda a gente está discutindo se o concílio foi válido ou não. Quanto tempo a gente não perde? Quanto tempo a gente não perde pensando na mesma praça, no mesmo banco, as mesmas flores, no mesmo jardim. Tudo é igual. E o Espírito Santo nos convidando para fazer coisas novas, a viver experiências em Deus nova. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: será que você não está ficando velho não, meu irmão? Não em idade, em pensamento. Nada, né? Vocês são todos jovens, né? Super jovens. Sabe quando você começa a perceber que uma pessoa está ficando velha? É quando você chama ela para fazer algo novo e ela te responde o quê? Não. Ah, não, vamos esperar. Quem sabe Deus mostra algo diferente, né? Será que não é algo diferente que Deus quer para nós? Eu tenho 16 anos de vida comunitária. Eu tenho só 6 anos de padre. Quando eu chego na reunião do meu presbitério, lá onde eu participo do clero da região onde eu estou,
É tão engraçado, né? Que a maioria dos padres onde eu estou são todos mais velhos. Aí a gente vai fazer um evento, aí a gente faz as propostas. Por que a gente não faz isso? Aí eles já olham para mim assim. Não, mas vamos fazer isso. Aí fica aquele silêncio. Porque você fica fazendo propostas novas. Aí você tem que pegar uma proposta nova, vestida de uma coisa velha. E a palavra de Deus fala o quê? Vinho novo em odres novos. Porque se você colocar um vinho novo num odre velho, vai fazer o quê? Vai estourar. Deus espera que a gente procure coisas novas, faça experiências novas, avance para águas mais profundas. Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele assim: qual que é a água mais profunda que Deus está te chamando? Gente, como é difícil a gente viver a última frase do Evangelho que nós estamos escutando. Olha o que o Evangelho fala no final do versículo hoje. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo para seguir Jesus. Como é difícil a gente abrir mão. Abrir mão. Abrir mão para viver uma experiência nova em Deus. Como nós somos apegados e não nos deixamos avançar para águas mais profundas. Como que nós não deixamos que o Espírito Santo faça nova todas as coisas. A gente até canta, né? Eis que faço nova todas, mas a gente não tem coragem. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar na igreja, quando você começa a se aprofundar em Deus, Deus começa a mexer com você, né? E começa a te pedir para fazer coisas mais profundas. Eu me lembro que quando eu fui me confessar uma vez com um padre da minha paróquia, ele já é falecido, ele me falou assim: Luiz, lembra do grupo de jovens que você saiu dele? Eu lembro, padre. Ele virou e falou para mim assim: esse grupo acabou. Eu, ai, que pena, né, padre? E já fiquei logo imaginando o que ele ia me pedir, né? Ele virou e falou assim: então, o grupo começa sábado de novo. Eu, nossa, que legal. Sabe quem é o coordenador? Eu, não, você. Eu disse assim: como? É, você. Você não gosta tanto de falar que a igreja está vazia e sem jovem? Eu, sim. Então assuma você. A gente é muito bom para criticar a igreja, não é? É. Aí na hora que a gente é chamado a pôr a mão na massa, o que a gente faz? Ah, isso não é problema meu, é problema de ciclano, é problema do padre. Eu não vou não. A gente é muito bom a apontar os defeitos da igreja, mas a gente não é pronto a fazer o quê? A se colocar de joelho e pôr a mão na massa. Então vem comigo. É isso que Jesus está dizendo para Pedro hoje. Entra nesse barco. Você está reclamando que não pescou nada. Então vai pescar. Não é esse o seu ofício? É. Eu me lembro a primeira vez que a gente foi fazer missão, quando eu fui morar no Rio de Janeiro. Aí o primeiro ano que eu fui morar lá, eu fiz uma proposta para os padres da região onde eu fazia: vamos fazer missão na rua.
Sabe qual que é a resposta que eu tive? Isso não é o meu carisma. Falar, então tá bom, então eu vou. Porque é assim. E aí a gente foi, a gente fica com medo. Ah, mas como é que a gente vai fazer para pregar na rua? Se vocês forem em São Paulo, na Praça da Sé, famosa Praça da Sé, você vai encontrar no mínimo 10 pastores pregando. Fica até uma confusão, você não sabe nem qual pastor que você escuta, né? Mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto, porque o Espírito Santo vai suscitar coisa nova em nós, e vocês vão viver experiência com pessoas, nesses dias, no dia de Pentecostes principalmente, que estão lá, porque querem fazer uma experiência nova. A coisa mais triste do mundo, é quando você chega em alguns lugares, você encontra aquelas pessoas com aquelas caras amarradas, vocês já viram? Não, né? Aí você chega na porta da igreja, na acolhida da igreja, a pessoa te dá um bom dia, mas não olha nem para sua cara. Bom dia, bom dia. Às vezes eu vou celebrar em algumas igrejas de São Paulo, que eu falo que são verdadeiros cemitérios de gente viva. O abraço de paz, sabe aquele cumprimento de paz? As pessoas não olham nem no rosto um do outro. Sabe por quê? Porque a gente se acostumou na mesmice e não quer nenhum tipo de mudança. A gente não quer nenhum tipo de mudança, a gente não quer viver o novo de Deus e a gente não quer deixar tudo. Eu tenho certeza que no meio dessa multidão de gente que está aqui hoje, Deus está te chamando a dar um passo a mais. A mais. Um passo a mais, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. Seja aqui na comunidade, aqui ou não, mas Deus está te dizendo assim, sai, até mesmo se converter, até mesmo mudar de vida. Como é necessário na nossa vida que a gente deixe tudo. Esses dias eu falava para um jovem, eu falei assim, ele chegou para mim chorando e me pedindo ajuda e disse, padre, eu quero mudar de vida. Eu disse para ele, então larga tudo. Ele ficou me olhando, hã? Eu falei, ué, larga o seu emprego, larga isso, larga aquilo outro e começa uma vida nova. Como é que eu vou largar o meu emprego? Está tão difícil o emprego, você acredita em Deus? Aí ele disse para mim, sim, eu acredito em Deus. Você acredita que é Jesus que está te pedindo esse passo? Sim, eu acredito que é Jesus que está me pedindo esse passo. Então o que você vai fazer? Ele, tá bom, padre, eu vou largar tudo, eu vou confiar na sua palavra. Eu falei, não, na minha não. Confia na de Jesus que está te chamando para algo mais profundo. E ele realmente abandonou tudo. Esses dias ele chegou para mim, virou e falou assim, como está difícil não ter emprego, como está difícil ainda não ter trabalho, mas eu quero confiar que Deus quer uma coisa nova para mim. Ele abandonou a namorada, abandonou o emprego e mudou até de cidade, porque ele falou que se ficasse onde ele estava, ele não ia ter nenhuma condição de se estruturar, e abandonou mesmo. Está lutando por uma vida nova. Mas é isso, gente, a gente não quer perder, e a lógica de Deus é perder para ganhar. Você quer ganhar a vida divina? Não é assim que a palavra fala? Você vai ter que perder essa vida aqui. Qual que é a outra coisa que Jesus nos ensina no Evangelho? O bom pastor é aquele que dá vida pelas suas, ele larga as 99 para ir atrás de uma. O que é maior, 99 ou uma? Claro que é 99, mas ele larga as 99 para ir atrás de uma. Uma é importante, aquela pessoa é muito importante, por isso que ele vai atrás de uma ovelha. Nós precisamos aprender a perder
para... que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu vou pedir ao Ministério de Música que vocês cantem uma música super nova, tá bom? Nova, inovada, renovada. Eu quero que eles cantem A Barca, essa música que eu cantei para vocês, super nova. Olha como é que eu sou renovado. Mas eu queria que você meditasse olhando para essa perspectiva do que eu acabei de dizer e daquilo que Deus te convida. Eu trabalho numa comunidade que acolhe moradores de rua. Nós temos 22 casas. A gente faz um trabalho com realmente os irmãos excluídos, assim. Muito difícil trabalhar com dependente químico. A taxa de recuperação é baixíssima. Mas esse foi o chamado que Deus fez para mim. Sabe como? Me olhando nos olhos. Feche os teus olhos agora nesse momento, enquanto nós vamos cantar essa música. Já beirastes da praia E deixa Jesus te falar com essa música. não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhastes nos Tu olhos, me olhastes nos olhos, a sorrir, a sorrir, a sorrir. pronunciastes Meu nome, Senhor. lá na praia. Lá na praia, Eu larguei o meu eu barco larguei o meu barco junto a ti. junto a ti, buscarei outro mar. Quem aqui está vindo de longe, levanta a mão. Quem veio de bem longe para participar desse evento, levanta a mão. Pede essa graça para Deus. Você que largou tudo, você tinha o seu domingo, você tinha esse final desse dia maravilhoso, e Deus te chamou a estar aqui nesse momento. E o meu trabalho, e canta para Ele: Senhor, Tu me olhastes nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome, lá na praia, eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que é meu barco. Sabes bem que meu barco Eu não tenho nem ouro nem espadas, somente rede e o meu trabalho. E agora num gesto apresenta a Jesus as tuas mãos e fala para Ele: Tu me olhastes nos olhos, a sorrir Ele pronunciou o seu nome: Vanessa, João, Luiz, Paulo, Geraldo, Maria. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Mais uma vez, Senhor, Tu me olhastes nos olhos para terminar. Senhor, Tu me olhastes nos olhos, meus olhos, a sorrir,
Olha para o teu irmão que está à tua direita, à tua esquerda, e fala para ele: Jesus está nos chamando para avançar para águas mais profundas. Então, perca o seu medo. Fala para ele assim, ó, larga o medo de lado, deixa a vergonha, fica sem vergonha e vamos junto com Jesus avançar para águas mais profundas. Amém? Uma salva de palmas para Deus. Senhor